E o Paraguai é a porta de entrada para sua liberdade financeira e geográfica, muito provavelmente você já sabe. Tanto é que está aqui nesse canal buscando saber mais a respeito. Agora, se eu te disser que o Paraguai também é um lugar onde muitos brasileiros fracassam em menos de 6 meses, você acreditaria? O Paraguai é realmente para você ou é só uma ilusão com promessas de impostos baixos? Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Plano Global. Eu me chamo Douglas e se você está acompanhando a nossa série documental, já sabe que eu estou compartilhando todos os detalhes da minha estratégia de internacionalização através do Paraguai. Mas hoje nós vamos dar um passo atrás e fazer uma pergunta muito importante que muitos esquecem de fazer. O Paraguai é realmente para você? Com tanta informação circulando a respeito da residência paraguaia, muita gente está considerando se mudar para lá, mas sem entender realmente o que isso significa na prática. No vídeo de hoje eu vou compartilhar o que eu pessoalmente consideraria antes de tomar a decisão de morar no Paraguai. Não vai ser um simples prós e contras, vai ser um mergulho profundo na realidade que muitos influenciadores e consultores preferem não comentar. Hoje nós vamos analisar a história fascinante desse país, o perfil ideal de quem prospera lá, as realidades do mercado de trabalho, as melhores cidades para os diferentes objetivos e os erros fatais que fazem com que muitos brasileiros voltem frustrados do Paraguai. E no final desse vídeo você vai ter a clareza se o Paraguai deve ser o seu próximo passo na sua jornada. Antes de considerar se mudar para qualquer país, é fundamental pelo menos tentar entender a história daquele país que você está considerando se mudar. Algo que surpreendentemente quase ninguém faz. O Paraguai tem uma história única, que reflete muito do que eles são culturalmente e economicamente hoje em dia. Poucas pessoas sabem, mas o Paraguai já foi um dos países mais prósperos da América Latina lá no século XIX. Ele tinha ferrovias, fundição de ferro, estaleiro, e uma economia bem diversificada. Ele era considerado bem avançado naquela época. E aí então veio a tragédia, a Guerra da Tríplice Aliança. Entre 1864 e 1870, o Paraguai teve que enfrentar o Uruguai, o Brasil e a Argentina ao mesmo tempo. O resultado disso eu não preciso nem comentar com vocês, né? Foi absolutamente devastador. O Paraguai perdeu a maior parte do seu território e quase 90% da sua população masculina adulta. Esse é um golpe que pouquíssimos países conseguiriam sobreviver. Mas aí das cinzas surgiu algo extraordinário: o poder, a força das mulheres paraguaias. Com quase todos os homens, foram elas que assumiram os trabalhos nos campos, nas ruas e principalmente no comércio. Elas sustentaram famílias, fizeram a economia girar e literalmente reconstruíram o país inteiro. Essa história não é só um detalhe curioso. Ela moldou profundamente a identidade paraguaia. Eles são um povo que conhece a diversidade, valorizam a resiliência e tem um profundo senso de orgulho nacional. E entender isso é fundamental para quem pretende fazer parte dessa sociedade. E quando você entende essa história, você percebe por que os paraguaios têm tanto orgulho do seu país e por que eles reconhecem quem respeita essa jornada. Então esse respeito pela história do país é o primeiro passo para você ser bem recebido lá e não ser visto como apenas mais um estrangeiro querendo benefício e vantagem fiscal. Aqui a gente precisa ser direto. O Paraguai não é para todos. Tem alguns perfis específicos que tendem a prosperar com mais facilidade lá no Paraguai, enquanto outros perfis já enfrentam dificuldades bem significativas. Antes de tudo, você precisa analisar os seus recursos. E eu não estou falando só de dinheiro. Claro, é dinheiro também, mas tem mais coisas que você precisa levar em consideração. Olha só, você precisa ter uma reserva financeira de pelo menos 6 a 12 meses para fazer uma mudança desse tipo. Porque você vai se instalar num outro país. Então você não pode contar com a sorte de achar alguma coisa e fazer as coisas funcionar do dia para noite. Você precisa ter um recurso guardado para cobrir as suas despesas básicas de pelo menos 6 a 12 meses. Se você tiver uma fonte de renda independente do mercado local, então é melhor ainda. Conhecimento do espanhol ou pelo menos disposição ou vontade de aprender ele rápido. Não é um bicho de 7 cabeças. Você é inserido lá até que você vai conseguir aprender ele rapidinho. Adaptabilidade cultural e resiliência emocional. Você tem que partir do princípio que você está indo para outro local, então com uma outra cultura. Então tudo vai ser mais difícil, não vai ser eles que têm que se acostumar com você. É você que vai ter que se acostumar com a cultura deles. E isso realmente requer uma resiliência emocional, porque às vezes pode ser que essa adaptação possa ser mais difícil do que você imagina, ou demore mais do que você imagina. Então, é por isso que eu falo de adaptabilidade cultural e resiliência emocional. Isso é fundamental para quando você vai fazer uma mudança maior como essa, uma mudança de país. E uma rede de contatos ou capacidade para construir ela. Se você vai para algum lugar que você já conhece algumas pessoas, fica mais fácil. Agora, se você vai para algum lugar que não conhece ninguém, você vai ter que ter essa capacidade de construir laços e
e relações muito rapidamente. Isso vai facilitar muito a tua vida num outro país. Igualmente importante é ter clareza no seu objetivo, saber o porquê você quer se mudar para o Paraguai. E para essa pergunta, as respostas mais comuns são: trabalhar remotamente com renda de outro país, abrir negócio próprio, investir em imóveis ou outros setores, viver como nômade digital e se aposentar com custo de vida mais baixo. Essas são as respostas mais comuns quando a gente fala por que você quer se mudar para o Paraguai. E aqui é a realidade que muitos não contam. Esse aqui é o perfil de quem mais tem probabilidade de prosperar no Paraguai. É quem tem renda gerada fora do país, empreendedores com capital inicial, profissionais altamente especializados em áreas com alta demanda e investidores com reserva financeira significativa. Então você pode perceber que é um perfil mais específico. Não é todo mundo que simplesmente vai para o Paraguai e já começa a comprar carro importado, ter casa, etc. Então a pessoa já vem preparada, ela não simplesmente largou tudo, vendeu tudo e vem com uma mão na frente e outra atrás e começa a prosperar. E é por isso que eu vou comentar agora o perfil das pessoas que têm mais dificuldade em prosperar no Paraguai. Pessoas sem reserva financeira buscando emprego local, profissionais sem especialização técnica diferenciada, quem não fala espanhol e não se esforça para aprender, e pessoas que esperam estrutura de serviços públicos similar ao Brasil. Esse perfil de pessoa realmente não consegue prosperar no Paraguai e tem que voltar para o Brasil. Antes de tomar qualquer decisão, faça uma avaliação honesta. Você tem os recursos necessários? O seu perfil se alinha com quem prospera lá no Paraguai? O seu objetivo é realista, considerando o cenário local? Se você fizer essa reflexão honesta, ela vai te economizar muito tempo, muito dinheiro e com certeza frustração. A economia paraguaia é baseada em comércio, serviços e agricultura. Então existem relativamente poucas empresas no país. Obviamente, isso faz com que a oferta de emprego formal no país seja muito menor. E vai ser mais difícil ainda para quem não tem fluência no espanhol. No entanto, existem nichos específicos com demanda não atendida. Pelas minhas pesquisas, o que eu pude apurar aqui são esses profissionais aqui, ó. Mecânica especializada, ar-condicionado residencial e automotivo, refrigeração em geral, serviços elétricos e eletrônicos e conserto de eletrodomésticos. Essas foram as funções que têm demanda e não está sendo atendida da maneira adequada. Essas áreas aqui têm oportunidades interessantes, principalmente se você oferece um produto com uma qualidade superior, um serviço bom, um serviço de qualidade, coisa que é difícil encontrar com os serviços prestados pelos paraguaios. Não estou falando mal deles, eu só estou comentando que essa é uma queixa comum de que os serviços prestados pelos paraguaios têm uma qualidade inferior. Se você chegar lá disposto a prestar um serviço de qualidade, você vai sair com uma vantagem competitiva enorme. Então, como tudo na vida, para você ter sucesso nesses nichos específicos que eu acabei de comentar com vocês, você vai precisar do quê? De ter conhecimentos técnicos sólidos, saber realmente trabalhar bem, saber o que está fazendo, um espaço para alugar com base de operações, você vai ter que alugar uma salinha lá para receber os clientes, fazer o teu serviço, ferramentas adequadas, obviamente, você só vai conseguir prestar um serviço de qualidade com ferramentas adequadas e ferramentas de qualidade. Muita responsabilidade com prazo e qualidade, como eu comentei com vocês, é uma coisa que eles não prezam muito lá. Então, se você chega oferecendo um serviço com muita qualidade, respeitando o prazo, então você sai na frente com certeza absoluta da maioria dos concorrentes. E também disposição para construir uma reputação gradualmente. Como tudo na vida é uma construção, algumas coisas levam tempo para você construir uma reputação, principalmente é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, não vai chegar do dia para noite e já ser o mais famoso da cidade. Você vai conquistando cliente, o boca a boca vai correndo solto e aí você consegue construir o seu nome, a sua reputação lá no Paraguai também. Então aqui a minha mensagem acho que já tenha ficado clara, mas se ainda não ficou, eu vou reforçar mais uma vez. O Paraguai é mais indicado para quem vai empreender, para quem tem renda fora ou tem uma reserva financeira sólida para tu já se manter por algum tempo no país. Se você vai para lá sem o planejamento adequado, sem reserva financeira e principalmente sem falar espanhol, as chances de você fracassar são realmente muito mais altas do que o normal. Um erro comum que eu vejo as pessoas cometerem é generalizar achando que o Paraguai é só Assunção e Ciudad del Oeste. Mas a escolha da cidade certa para o teu perfil vai ser determinante para a tua experiência lá no Paraguai. E nós vamos falar sobre essas opções agora para vocês.
Então, começando por Assunção. Como ela é a capital, então, obviamente, ela oferece uma infraestrutura melhor, serviços melhores, também mais opções de networking. Ela vai ser ideal para quem? Para profissionais que precisam de conexões internacionais, ela é ótima, ela é perfeita para esse caso. Para quem valoriza acesso a serviços de saúde mais estruturados. Para pessoas que preferem um ambiente mais cosmopolita, então tu encontra pessoas de todo quanto é lugar do mundo lá. E está virando uma capital de nômades digitais. Todo mundo se encontra onde? Em Assunção. E para investidores buscando um mercado imobiliário mais maduro. Como é capital, tem mais opções, negócios já desenvolvidos. Então você não tem aquela sensação de tem tanta coisa por fazer. Na capital já está tudo mais estruturado, então você vai ter um suporte muito melhor. Se esse é o teu perfil, então obviamente Assunção vai ser perfeita para você. Vamos falar agora sobre Cidade do Oeste. Provavelmente você já ouviu falar sobre compras em Cidade do Oeste. Esse é o motivo de que essa cidade é muito conhecida. Então essa cidade pode ser adequada para quem? Para quem vai empreender no setor do comércio. Tem muito comércio acontecendo ali. Se você vai querer abrir um comércio, lá vai ser o lugar ideal com maiores chances de você prosperar. Para quem deseja manter um contato com o Brasil, então ela é na fronteira, só atravessa a ponte e já está no Brasil novamente. Para quem quer ter esse contato com o Brasil, ali seria com certeza muito mais indicado. Para pessoas que buscam um processo mais gradual de adaptação, como ali tem muito brasileiro vivendo nessa cidade, então não é aquele choque cultural tão grande como em outras cidades mais afastadas da fronteira. Você tem ainda contato com os brasileiros, você pode voltar para o Brasil quando sentir falta, etc. Então quem quer esse processo mais gradual, fica muito mais fácil fazendo por Cidade do Oeste. E quem prefere a comunidade com brasileiros, como tem bastante brasileiro vivendo ali, e só atravessar a ponte você já está no Brasil, então você tem essa interação mais frequente com brasileiros e vai ficar muito mais fácil para você. Mas como eu falei antes, Paraguai não se resume só a Assunção e Cidade do Oeste. Tem algumas outras cidades muito interessantes que você também pode pesquisar, dar uma olhada. Eu vou comentar sobre elas aqui para vocês darem uma pesquisada depois. Temos Encarnação, tem uma praia de rio, obviamente, né? Porque o Paraguai não tem acesso ao mar. E um custo de vida significativamente mais baixo. Muita gente diz que lá que é muito tranquilo. Para quem quer se aposentar, lá seria o lugar ideal. Agora, se você busca agito de Assunção ou comércio frenético que nem Cidade do Oeste, não seria o local mais indicado para você. Mas se você quer sossego, uma alternativa bem interessante. Pedro Juan Cabeleiro é outra cidade fronteiriça que faz divisa com o Brasil. Pode ser que seja uma outra opção se você quer aquele contato mais frequente com o Brasil, mais fácil com o Brasil, mas não quer aquela loucura do comércio frenético que é em Cidade do Oeste. Temos também San Bernardino, uma área de veraneio com uma qualidade de vida mais elevada. É uma boa opção também, dá uma pesquisada para ver se é um local que te agrada. Temos também Vila Rica, que é uma cidade histórica com uma forte tradição cultural. Então a minha recomendação aqui vai ser bem clara. Antes de sair comprando terreno, casa, pela internet, sem nem ter ido até a cidade, vai lá, visite, vai no supermercado, vê a qualidade dos produtos daquele supermercado, a variedade, os preços. Vai na farmácia. Se você tem filho, dá uma olhada na qualidade da escola. Testa a internet que você vai ter naquela cidade. Porque tem muito influenciador que vende um sonho, que é maravilhoso, que você chegando lá já vai ter casa boa, carro importado, é tudo mil maravilhas. Eu não tô aqui para falar mal do Paraguai. Porém, ele tem problemas também, como aqui no Brasil também tem. Então não é aquele sonho que eles pintam para vocês na internet. Vai lá, conheça o local, visite, fale com as pessoas, converse com os paraguaios. Porque a tua experiência, tu tá lá, tu vivenciar aquilo, vale muito mais do que você ir só seguir uma dica na internet. Por mais bem intencionada que seja. Porque eu vou te dar informação com a minha visão de mundo. Mas às vezes a gente não compartilha da mesma visão de mundo. Então, o que pode servir para mim pode não funcionar para você. Então essa é a principal coisa que você precisa fazer. Vai lá e conheça. Visite cada cidade que te interessa. Visite mais do que uma cidade. Não vai só para Assunção e Cidade do Oeste. Dá uma passeada em outras cidades. Eu sempre digo isso. Antes de qualquer coisa, de comprar alguma coisa, se meter em algum negócio, vá lá e olhe com teus próprios olhos para ver se é realmente aquilo que parece ser. Ah, e mais uma coisa. Nessa tua visita, priorize falar com os paraguaios, não com os brasileiros que já moram lá. Os paraguaios mesmo vão te dar uma visão muito mais realista do que um brasileiro, por exemplo, que foi morar lá. Muito provavelmente porque ele vai tentar justificar para ti que a escolha dele foi acertada. Diferente de uma pessoa que nasceu lá. Ela não precisa provar para você que lá é o melhor lugar do mundo. Ela realmente vai te dizer, ó, aqui é bom por causa disso, aqui não é bom por causa daquilo. Um dos fatores mais subestimados para o sucesso no Paraguai é a integração cultural. Muitos brasileiros chegam lá com a mentalidade de colonizador, meio que impor a sua cultura num país dos outros.
Eu vejo isso acontecer aqui em Santa Catarina também. Na verdade, isso só cria barreiras que vai prejudicar a tua experiência e com certeza o teu sucesso naquele país ou região. Você precisa lembrar, você é o estrangeiro, você está indo naquele país. Aquele país abriu as portas para você. No mínimo, você tem que ter respeito pelo aquele país e aquelas pessoas que te acolheram. Isso é o mínimo, é o básico. E por favor, não fiquem reclamando de como as coisas são erradas, como elas deveriam ser, como não deveriam ser. O país está te recebendo, te acolhendo. Então quem tem que se adequar ao país é você, e não o contrário. O espanhol é essencial, mas o Guarani também faz parte da cultura deles. Você não precisa aprender todo um idioma novo, o Guarani. Mas se você se esforçar para aprender uma ou outra palavra, tentar se esforçar, mostrar isso para eles, com certeza absoluta você vai ser visto com outros olhos e vai fazer uma diferença enorme de como eles vão te receber lá, pode ter certeza. Você também precisa entender os valores predominantes na sociedade paraguaia. Eles têm um forte senso de família e comunidade, valorização da independência econômica, eles têm uma preferência por um Estado menor e não tão intervencionista como nós temos aqui no Brasil. Eles não querem o Estado se metendo em tudo que você faz lá. Eles têm orgulho realmente da resiliência histórica que eles tiveram. E eles têm um ritmo de vida muito menos acelerado que em grandes centros brasileiros. Você precisa ter isso em mente. Faça essa pergunta e seja honesto consigo mesmo. Você se alinha com esses valores que eu te apresentei aqui? O Paraguai não é um país para quem busca assistencialismo do governo, aquele monte de benefício que a gente tem aqui no Brasil. Eles não têm isso. O Paraguai tem um ambiente onde se valoriza a livre iniciativa, a responsabilidade individual e principalmente o trabalho. Olha, eu ouso dizer que é um país muito mais libertário do que o Brasil. Então, reforçando a minha dica, que é a mais valiosa que eu acho nesse vídeo, antes de se mudar, alugue um apartamento por 2 semanas. Vá no mercado, converse com o vizinho, use o transporte público. Essa experiência com certeza vai te dar uma perspectiva muito maior de como que vai ser o teu dia a dia naquela cidade. Então, eu acho isso fundamental. Apesar dos desafios que eu mencionei para vocês aqui nesse vídeo, existem sim razões legítimas para considerar o Paraguai como seu destino. O país tem um dos ambientes de negócios que mais cresce na América Latina e está se desenvolvendo muito rapidamente. Muitos analistas comparam o Paraguai atual com o Brasil lá dos anos 80. Um país com um enorme potencial de crescimento, oportunidades para quem chega cedo e uma economia em transformação. Para empreendedores e investidores de longo prazo, isso representa uma possibilidade muito, mas muito interessante. E aqui eu vou trazer para vocês alguns setores que mostram um potencial bem significativo. Agronegócio e tecnologia agrícola, serviços especializados para a classe média, que está aumentando muito lá no Paraguai. Muita gente saindo do Brasil, indo para lá, muita gente vindo da Europa, indo para lá. Então existe uma demanda da classe média que não está sendo atendida no momento. Tecnologia e soluções digitais, educação e capacitação profissional, e construção civil e desenvolvimento imobiliário. O crescimento econômico consistente, a estabilidade macroeconômica e a baixa carga tributária criam um ambiente muito favorável para fazer negócios no Paraguai. No entanto, é muito importante ter expectativas realistas sobre o ritmo desse desenvolvimento. Na minha visão, sim, o Paraguai representa algumas oportunidades reais para alguns perfis específicos. Empreendedores com capital inicial, profissionais com renda independente do mercado local, aqueles investidores que têm visão de longo prazo e pessoas que valorizam um ambiente com menos intervenção estatal e maior liberdade econômica. Se você se identifica com algum desses perfis que eu apresentei para vocês e quer explorar mais a fundo as possibilidades do Paraguai, o meu guia prático de como conseguir a residência no Paraguai pelo Migramóvel é o primeiro passo que você precisa dar. O link está aqui na descrição desse vídeo. Para te ajudar a tomar essa decisão, eu preparei 5 perguntinhas para você fazer assim mesmo. A primeira delas, eu tenho recursos financeiros para me manter de 6 a 12 meses? Segundo, a minha fonte de renda vai ser independente do mercado de trabalho paraguaio? A terceira pergunta, eu estou disposto a aprender o espanhol e respeitar a cultura, os costumes locais? A quarta pergunta, os meus valores pessoais se alinham com os valores predominantes lá no Paraguai? E a quinta, se eu já visitei o Paraguai e já entendi como que funciona o dia a dia local. Se você respondeu sim à maioria dessas perguntas, os próximos passos que você deveria fazer são os seguintes. Planejar uma visita exploratória de pelo menos 2 semanas para tentar entender como que funciona o dia a dia lá no Paraguai. Pesquisar cidades diferentes, não só aquelas mais óbvias, Assunção e Cidade Oeste. Dá uma olhadinha, vê se tem alguma outra cidade que possa fazer sentido para o teu estilo de vida. Começar a aprender o espanhol, levar a sério.
ou talvez até algumas palavras em Guarani também seria interessante. Mas realmente levar a sério o espanhol, principalmente para você conseguir ter uma vida normal lá. Construir uma rede de contatos local, entender o processo de residência e documentação. Isso é fundamental para você que pretende morar no país, entender como é que funcionam as regras e a legislação local. E o meu guia vai te ajudar muito nesse sentido. Dá uma olhadinha no link aqui na descrição. O Paraguai pode ser uma escolha excelente para quem tem um perfil adequado e expectativas realistas. Não é um paraíso perfeito, muito menos um lugar terrível. É um país com uma história muito rica, com desafios reais e oportunidades genuínas para quem sabe onde procurar. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Considere também se tornar membro do canal e apoiar o nosso projeto. Deixa aqui nos comentários se você já fez uma visita no Paraguai e qual foi a sua impressão de lá. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Plano Global.